Ei, pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Vitória, professora de Física aqui do DET Online. Hoje começamos uma nova parte da Física. Hoje é a nossa primeira aula sobre Física ótica. Estudaremos os fenômenos óticos, estudaremos os instrumentos óticos, espelhos e lentes, e também os problemas de visão, a miopia, a hipermetropia e a presbiopia, também conhecido como vista cansada, que tem gente aí que já deve estar tendo. E aí, hoje, então, a gente começa a ótica geométrica. E o que estudaremos na ótica geométrica? Estudaremos a luz e os fenômenos luminosos. Vamos começar, então, definindo a ótica geométrica. E aí, quero te falar que esse nome de ótica geométrica já te dá mais ou menos uma noção de como estudaremos a luz. Estudaremos a luz bem nessa parte da geometria, com base em desenhos. A luz a gente enxerga, mas a gente não enxerga os raios de luz. A gente não enxerga as ondas que formam a luz. Mas para fazer uma análise correta, para poder fazer previsões e contas, a gente precisaria enxergar esses raios. É bom que a gente saiba e preveja mais ou menos a trajetória deles. Então, o que a gente faz? A gente desenha esses raios de luz, que não vemos do jeito que iremos desenhar, mas que é uma forma da gente enxergar o que não se enxerga tão bem assim. E então, a ótica geométrica vai fazer essa análise com base em desenhos, com base em ângulos, com base também na geometria. Por isso que ótica geométrica. Estudaremos a ótica nessa parte e principalmente com base em desenhos. Desenhos de não necessariamente algo que se vê, mas que com o desenho facilita. E aí, então, a primeira coisa que faremos é enunciar a forma como a luz se propaga. Só uma revisãozinha aqui, a gente aprendeu antes da ótica, a gente aprendeu ondulatória. E dentro da ondulatória tinha dois tipos de onda, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Dentro das eletromagnéticas, eu tinha a luz. Lembra dela? A luz é um exemplo de onda eletromagnética, e enquanto uma onda eletromagnética, a luz não precisa de matéria para se propagar. A luz, sendo uma onda eletromagnética, ela dá conta de se propagar no vácuo. Então, primeiro, a luz é uma onda eletromagnética e, por conta disso, não precisa de matéria, ou seja, dá conta de se propagar no vácuo. Além disso, tem outros princípios que regem a sua propagação. Tem outros princípios que determinam a propagação da luz. Esses princípios são três e eles não têm muita ordem, não. Mas a ordem que eu vou passar é a ordem que eu prefiro. Às vezes você vai abrir um livro aí e você vai perceber que os princípios lá no livro estão em ordens diferentes do que eu passarei aqui. Não tem importância. O importante é que você saiba os três princípios, não interessa a ordem. E eu vou mudar essa ordem. Então, o primeiro princípio básico de propagação da luz é a propagação independente dos raios de luz. O que significa isso de propagação independente dos raios de luz? Supondo que dois raios ou dois feixes se cruzem, eles, depois desse cruzamento, mantêm a sua trajetória sem alterar as suas características. Como assim? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, dois feixes de luz, um que eu vou desenhar com a caneta vermelha e o outro que desenharei com a caneta azul. Então, tem aqui, ó, dois feixes de luz. Esse feixe vermelho e esse feixe azul. Pelo princípio da independência dos raios de luz, esses dois feixes se cruzam, e nesse momento aqui de cruzamento, eu até terei a formação de uma nova cor. Que nesse caso, vermelho, luz vermelha com luz azul vai dar magenta.
Mas depois, o vermelho mantém a sua trajetória independente da trajetória do azul. Olha aqui, os dois seguindo o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então, essa é a primeira regra de propagação da luz. Apesar desses dois raios se cruzarem, eles mantêm a sua trajetória de maneira independente. Eles se cruzam, naquele ponto de cruzamento interferem, geram uma luz nova, mas depois é cada um mantendo a sua trajetória como se nada tivesse acontecido. Então, o primeiro princípio, o princípio de independência dos raios de luz. O cruzamento desses raios não altera eles para sempre. Segundo princípio é o princípio de reversibilidade dos raios. E aí, o que é que fala o segundo princípio da propagação da luz, que é o princípio da reversibilidade? O princípio da reversibilidade fala que quando você altera o sentido da propagação da luz, a trajetória não muda. Como assim? Vamos supor que eu tenha aqui um ponto A e tenha também um ponto B. E eu tenho um raio de luz que sai do ponto A, atinge aqui essa superfície, reflete e chega até o ponto B. Então, aqui eu desenhei um raio de luz, representado por aquela reta ali, com a setinha, desenhei um raio de luz, que sai do ponto A, atinge a superfície e chega até o ponto B. Olha ali a trajetória. Pelo princípio da reversibilidade dos raios, um raio que faz o sentido contrário, de B até A, tem a mesma trajetória. Alterar o sentido do raio de luz não altera a sua trajetória. Então, o raio que sai de A incide, por exemplo, numa superfície e chega até B, faz a mesma trajetória do raio que sai de B, incide na mesma superfície e chega até A. É basicamente que o caminho de ida é igual ao caminho de volta. E por que que isso é importante? Porque vamos supor que eu e você estamos nos olhando. Será que eu tenho? Acho que não terei nenhum espelho aqui, mas talvez eu consiga pelo meu celular. Vamos ver. Eu e você está... Deixa eu ver se vai conseguir pegar a reflexão. Deixa eu ver. Pronto, pronto. Eu e você estamos nos olhando. E estamos nos olhando por meio de uma por meio de uma superfície que reflete. Olha aí. Estamos nos olhando por meio do meu celular, que é uma superfície que reflete. O raio de luz que sai de você, bate no meu celular e chega até mim, faz a mesma trajetória do raio que sai de mim, bate na superfície e chega até você. E é por isso que eu te enxergo enquanto você me enxerga. Quando a gente estava se olhando ali pelo celular, eu estava te enxergando e você estava me enxergando. Por quê? Porque o raio que vai faz a mesma trajetória do raio que volta. Então, toda vez que você enxergar alguém através de um espelho, obrigatoriamente essa pessoa também te enxerga, porque a trajetória é a mesma, reversibilidade dos raios de luz. Inclusive, fica a dica aí, às vezes você dirigindo, está no trânsito, você quer saber se a pessoa te enxergou, tem um ônibus, um caminhão do seu lado, e você pensa, meu Deus do céu, esse caminhão não está me vendo, esse caminhão vai me amassar aqui. E aí você olha para o retrovisor do motorista. Porque se você enxergar pelo retrovisor do caminhão, se você enxergar os olhos do motorista, obrigatoriamente o motorista também consegue enxergar os seus. É a reversibilidade dos raios de luz. E o terceiro princípio, que é o que eu quero explanar e aprofundar melhor, é o princípio de propagação retilínea da luz.
E o que é que fala, então, esse terceiro princípio, o princípio de propagação retilínea da luz? Os raios de luz se propagam em linha reta. Os raios de luz não fazem curvas. A propagação dos raios de luz é em linha reta, em meios que são transparentes e homogêneos, ou seja, em meios que permitem a luz de passar e em meios que são homogêneos. Então, eles são todos igual, né? Ele não tem nenhuma mudançazinha. Então, em um meio transparente que permite a passagem de luz e um meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta. E como que eu vejo isso no dia a dia? Para onde que eu posso olhar e observar que a luz se propaga em linha reta? Onde que eu vejo isso na prática, que a luz se propaga em linha reta? Quais são as minhas evidências? Eu percebo essa propagação retilínea da luz onde? Quais são as evidências? Você pode estar querendo me falar aí sobre o laser. Esse laserzinho que a gente usa às vezes para apontar alguma coisa no quadro, ou o laser que você usa mesmo para brincar, esse laser você consegue ver que ele se propaga em linha reta. Ele é uma linha reta. Mas tem outras evidências um pouco melhores do que o laser. Quais são essas evidências um pouco melhores do que o laser? Eu te falo, uma das evidências de que a luz se propaga em linha reta é a sombra. A sombra, que é a ausência de luz. A sombra é um exemplo de que a luz se propaga em linha reta. Porque se eu coloco a minha mão aqui no quadro e a luz não consegue contornar a minha mão, aí eu tenho sombra. Se a luz conseguisse contornar a minha mão, eu não teria sombra. O meu quadro ficaria todo iluminado. Mas como a luz não consegue contornar a minha mão, aí eu tenho sombra. Ou seja, sombra é um exemplo de propagação retilínea da luz. Mas isso aqui, na verdade, não é sombra. Isso aqui, ó, que você está vendo aqui, ó, essa área um pouco mais escura, na verdade, isso não é sombra. Na verdade, essas regiões mais escuras ali no quadro são penumbras, que também são um exemplo da propagação retilínea, mas que não são sombras. Bem capaz de você estar chamando penumbra de sombra uma vida inteira. Por quê? Porque essas regiões mais escuras que vocês estão vendo aqui atrás de mim, gente, elas são regiões, aqui ó, no quadro, essas regiões que vocês estão enxergando aí, são regiões em que faltou luz. Realmente, o meu corpo está impedindo a chegada de luz. Mas o meu corpo está impedindo só parcialmente. Você pode ver que mesmo tendo regiões mais escuras, elas estão iluminadas. Eu tenho regiões mais escuras, mas não é escuridão completa. Ou seja, tá mais escuro? Tá mais escuro, mas tem aqui, ó, mas aqui em cima. Mas tem um pouco de iluminação. Isso é penumbra. Penumbra é a ausência parcial da luz. Um exemplo, uma evidência de que a luz se propaga em linha reta, porque se a luz fizesse curva, nem penumbra teria. Mas isso aqui é chamado de penumbra. Sombra é a ausência total de luz. Então, se eu conseguisse tirar toda a luz, tipo assim, se eu tivesse uma escuridão completa, aí eu poderia chamar de sombra. Mas é muito mais difícil, não é mesmo? Então, provavelmente, essas brincadeiras de sombra, de pisar na sombra, olha essa sombra, provavelmente é penumbra, tá? E tu tá chamando de sombra. Mas não deixa de ser evidência de que a luz se propaga em linha reta. E mais outra, então tem a sombra, tem a penumbra, tem os eclipses. Os eclipses, tanto do Sol quanto da Lua, são exemplos de que a luz se propaga em linha reta.
Por quê? Porque se a luz fizesse curva, não teria eclipse. Porque o eclipse é justamente quando ou o Sol ou a Terra impedem a passagem, ou o Sol não, perdão, ou a Lua ou a Terra impedem a passagem da luz do Sol. Ou seja, se não tivesse, se a luz conseguisse fazer curva, não teria esse impedimento. Ou seja, não haveria eclipse. Mas como há, é porque a luz se propaga em linha reta. Os eclipses. E aí, então, a gente já vai para a reflexão da luz. Como a luz bate e volta aos fenômenos luminosos. Então, vamos aos fenômenos luminosos. O primeiro, o fenômeno de reflexão da luz. Lembrando que reflexão é um fenômeno que a gente já viu lá na ondulatória, e reflexão é o bate-volta. Eu tenho uma onda sofrendo reflexão quando ela incide, por exemplo, numa superfície e volta. E a luz é a mesma coisa. Eu vou ter reflexão quando a luz bater e voltar. Então, eu vou desenhar aqui, vem cá para você ver. Desenhei aqui uma superfície, que é onde a luz vai sofrer essa reflexão. E vamos supor que eu tenho aqui, ó, um raio de luz incidindo nessa superfície. Olha aí, um raio de luz incidindo na superfície. Um raio de luz indo em direção à superfície. Esse raio de luz que está incidindo na superfície, chamarei de raio incidente. Tá aqui. E aí, esse raio, uma observação, em linha reta. Olha eu desenhando ele em linha reta, porque a gente já viu que se propaga em linha reta. E esse raio vai bater na superfície e vai refletir. Refletir para onde? Para qual lado? Reflete em cima dele mesmo? Reflete verticalzão para cima? Reflete de quebradinha? Para onde esse raio de luz vai se refletir? Conta para sua tia. Para onde? E aí, para determinar direitinho para onde ele vai estar, para determinar direitinho qual é a reflexão desse raio, eu preciso traçar uma reta de apoio. Eu preciso traçar a nossa amiga normal, que a gente já traçava lá nas ondas. Nesse ponto aqui, ó, assim que o raio encontra a superfície, nesse ponto, eu vou traçar uma reta perpendicular à superfície. Olha aqui. Uma reta que faz 90 com a superfície. Essa reta é a normal. E a reta normal sempre faz 90 com a superfície. É a característica dela, é o jeitinho dela. E então, esse raio aí, que eu chamei de raio incidente, está fazendo um certo ângulo com a normal. Vou chamar esse ângulo de ângulo θ. O raio refletido tem que fazer o mesmo ângulo θ. Vou chamar de RR, raio refletido. Então, o princípio de reflexão da luz vai falar que raio incidente faz com a normal o mesmo ângulo que raio refletido. Ângulo de incidência em relação à normal é igual ao ângulo de reflexão em relação à reta normal.
Então, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Olha lá. A luz se reflete seguindo essa regra. Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão em relação ao normal. E aí vem a pergunta, por que a gente enxerga? Por que eu te enxergo? Por que você me enxerga? Como assim? Você já pensou nisso? Caramba! Por que eu enxergo? E aí, por que enxergamos? Eis a pergunta e eis também a resposta. Desenhei aqui 2 personagens por acaso e dei a eles nomes do acaso. Do acaso. Então, tem aqui eu mesma, eu própria, do lado esquerdo, e temos aqui Gabriel, um rapaz qualquer, de um nome qualquer, coincidentemente do meu namorado, porque eu só tenho olhos para um homem. É isso. Então, na verdade, não é porque Mavi enxerga, é porque Mavi enxerga Gabriel. Tô muito fiel. E aí, presta atenção. Por que eu te enxergo e você me enxerga e a gente se enxerga? Na verdade, você, eu, todos nós, somos corpos iluminados. Nós não temos luz própria. Eu, você, objetos, seus amigos, seus animais, somos todos sem luz própria. Somos todos corpos iluminados. A gente depende de uma luz que nos ilumine. É diferente do sol. O sol, ele é luminoso, ele tem luz própria. Uma lâmpada acesa é luminosa, ela tem luz própria. Uma estrela qualquer, um vagalume, uma chama, uma vela ligada, né, a chama da vela, é tudo luminoso, tem luz própria. Eu, tu, não. A gente é iluminado, a gente não tem luz própria. Mas mesmo assim a gente se enxerga. Você não tem luz, eu não tenho luz e mesmo assim a gente se enxerga. Por quê? Porque a gente reflete luz. Por conta da reflexão da luz. A gente reflete luz e essa reflexão chega até os seus olhos e você dá conta de me enxergar. Então, por que eu enxergo o Gabriel? Porque a luz sai de uma lâmpada acesa, atinge o Gabriel e vem até os meus olhos. E aí eu enxergo ele e me apaixono cada dia mais. E por que o Gabriel me enxerga? Porque o raio de luz sai aqui da lâmpada, bate em mim e chega até o olho dele. E aí agora ele dá conta de me enxergar. Por que você me enxerga? Porque tem uma fonte de luz aqui. Essa fonte de luz emite luz que bate em mim e eu vou refletir essa luz para você.
Aí seu olho capta essa luz, interpreta e você me enxerga. Então a gente se enxerga por conta da reflexão da luz, porque a gente reflete luz e essa luz atinge os seus olhos. E aí você está enxergando tudo que está ao seu redor. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vi que o azul passou por cima do vermelho, então eu vou passar o vermelho aqui de novo. Só para mostrar que o trajeto vermelho sou eu enxergando o Gabriel. E o trajeto azul é o Gabriel me enxergando. É isso mesmo, Ana. Eu vou guardar essa aula e vou mostrar no nosso casamento. Vou mostrar um vídeo falando que, ó, botei você no quadro, que eu só tenho olhos para você. E quando a luz bate em você e chega até os meus olhos, nossa, fico muito apaixonada. Mas eu não tô muito apaixonada, não. Tô zoando, tô normal. Pelo amor de Deus, tô emocionada, não. Tô normal, normal. Tô normal. Não tô completa. Não, normal. Já não tô pensando no casamento e no videotake lá que vai passar no casamento, não. Tô normal, normal. Normal. Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas tá bom, vai passar. Não. Espelhos planos. Então vamos começar com espelhos planos, que é esse espelho aí que você tem no banheiro da sua casa mesmo, que você tem no elevador do seu prédio mesmo, espelhos planos. Vou só beber uma água e me recompor, porque eu me perdi muito no personagem. Do nada me perdi no personagem. Peraí que eu tenho que focar. Cadê o foco? Então pronto, já estou aqui. Já estou aqui, pronto, me recompus. Então tá. Então vamos para espelhos planos, que são o quê? Que são instrumentos que são capazes de formar imagens. Os espelhos planos, eles dão conta de refletir a luz e a partir dessa reflexão da luz rola a formação de imagem. Só que a gente vai começar com espelhos planos, que são superfícies planas. Além dos espelhos planos, a gente tem os espelhos esféricos, que são superfícies esféricas. Por enquanto, não. Plano, esse espelho que tem aí na parede do seu quarto, no guarda-roupa do seu quarto, no banheiro, no retrovisor do centro do carro, do elevador, tudo isso, espelho plano. E aí eu quero que você considere esse espelho sendo visto de lado. Olha aqui. Isso é um espelho plano visto de frente, isso é um espelho plano visto de lado. Então, essa retinha aqui que eu fiz é como se você estivesse enxergando ele de lado. Só que, ó, vou botar aqui.
Só que, ó, visto de lado, como se você estivesse enxergando ele aqui bem fininho. E aí, perceba que eu coloquei esses tracinhos. O que significa esses tracinhos? Esses tracinhos é para significar a parte do espelho que não reflete. Então, se eu coloco o meu espelho plano assim, ó, se os tracinhos estão do lado direito, é porque o lado que reflete é o esquerdo. Eu tenho que me olhar aqui, ó. A superfície que reflete é essa, que não tem os tracinhos que eu desenhei. Então, se eu tenho esses tracinhos, estou te falando que a superfície que reflete é a que não tem os tracinhos. Deixa eu só abrir aqui de novo o caderno da nossa aula. Pronto. A superfície que reflete é a que não tem tracinho. Então, aqui, ó, essa do lado de cá, do lado esquerdo, superfície refletora. A do lado de cá, superfície não refletora. E aí, na frente da superfície refletora, na frente do lado de cá, eu vou colocar um objeto. Na frente desse espelho, eu vou colocar um objeto, uma bolinha aqui, ó. Vou colocar essa bolinha, é um objeto, então eu vou chamar de ó. Na frente da superfície que reflete, coloquei uma bolinha, que é um objeto, e chamei de ó. Um objetinho aqui, ó, essa bolinha aqui pretinha é o nosso objeto. E aí, esse espelho, ele vai formar a imagem dessa bolinha. Esse espelho vai refletir a luz dessa bolinha e vai formar uma imagem. E como é que vai ser essa imagem? Para onde que ela estará? Acompanhe aqui comigo que essa parte é muito importante. Para que esse espelho consiga construir uma imagem, a luz tem que sair do objeto e chegar no espelho. E é isso que eu vou fazer. Alguns raios de luz que saem do objeto e vão até o espelho, tipo esse. Ou tipo esse. Ou tipo esse. Na verdade, são infinitos. Eu vou pegar esses três. Três raios de luz que saem do objeto e vão até o espelho. E é com base nesses raios que o espelho vai construir a imagem. E aí, como é que funciona? Vou pegar primeiro esse raio de luz que veio aqui embaixo. Olha esse raio de luz vindo aqui embaixo e batendo no espelho. Lembrando que o nosso espelho está de lado. Lembrando que o nosso espelho está assim, ó. Nosso espelho está assim. Então, o raio de luz está batendo e vai refletir. Refletir para onde? A gente já sabe como é que reflete. Reflete com ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão em relação ao normal. Então, eu vou chegar aqui, ó, nesse ponto e vou traçar normal. Normal. E aí o ângulo que esse raio incidente faz com a normal tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Pronto. Raio refletido, olha aqui. Então, desenhei um primeiro raio de luz que sai do objeto, bate no espelho e volta. Vou desenhar outro. Esse aqui, ó, de novo, um raio de luz que bate no espelho, vou desenhar a reflexão nele. Para isso, eu vou tracejar a normal. Faço ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Lembrando que a normal faz 90 com a superfície. E aqui eu tenho mais um raio refletido pelo espelho. Então, eu já desenhei dois raios que saem do objeto, vão para o espelho e o espelho reflete. Esse de baixo e esse de cima. E agora eu vou fazer a última reflexão desse raio que vem aqui no meio. Esse raio vem aqui no meio, também incide no espelho e também vai voltar. Voltar com o mesmo ângulo. Então, o ângulo de incidência igual a de reflexão, mais um raio refletido. Olha aí. Eu poderia desenhar infinitos. Vou fazer isso? Lógico que não. Lógico que não. Segunda-feira, 4 horas da tarde, eu não vou ficar desenhando infinito. Vou desenhar só esses três. Tá, mas e daí? A minha bolinha ainda não teve a sua imagem construída. Realmente não. Porque, na verdade, o que vai construir essa imagem mesmo é você enxergando esses raios. Se você está aqui enxergando esses raios, olha aqui os seus olhos imensos. Estou desenhando aqui olhos imensos. Pálpebras e cílios. Pálpebras de baixo e cílios.
Se você está enxergando esses raios, para você, para o seu cérebro, esses raios, eles não sofreram essa dobra. Você não consegue entender que eles sofreram uma dobra, que eles sofreram um desvio. Para você, se esse raio aqui chegou aos seus olhos, ele veio de algum lugar nessa direção, na direção retilínea. Olha aí, ele vem em linha reta. E se esse raio chegou aos seus olhos, ele veio nessa direção, direção retilínea. E se esse raio chegou aos seus olhos, os refletidos, né? Esse e esse, se esse raio chegou aos seus olhos, ele veio nessa direção. E aí você forma a imagem. Para você, para os seus olhos, esse raio veio daqui, esse raio veio daqui, esse raio veio daqui, então é aqui que os seus olhos formam a imagem. Tá aqui a imagem da bolinha lá dentro do espelho. Então, na verdade, a gente fica falando que o espelho forma imagem, que o espelho forma imagem, mas, na verdade, o que forma a imagem mesmo é você olhando para o espelho. É você enxergando esse espelho. Vamos classificar essa imagem. Essa imagem tem uma classificação e essa classificação é importante. Primeira classificação dessa imagem. Essa imagem é classificada como uma imagem virtual. É uma imagem virtual. Por que ela é uma imagem virtual? Porque você prolongou os raios de luz e eles se encontraram lá dentro do espelho. Esse encontro veio de um prolongamento. Os raios não se cruzaram lá atrás. Você prolongou eles e esse prolongamento se cruzou. Isso é chamado de imagem virtual. Quando a imagem é formada atrás do espelho, ou seja, formada pelo encontro dos prolongamentos. Não é que esse raio veio até aqui atrás, não. O prolongamento dele que veio. Segunda classificação dessa imagem, além dela ser uma imagem virtual, ela é uma imagem que não sofre nenhum tipo de aumento. Ela é uma imagem de mesmo tamanho se comparada ao objeto. Um espelho plano, gente, espelho de maquiagem não, desculpa, espelho de banheiro, espelho de parede, espelho de elevador, ele não provoca ampliação ou redução de imagem. O que você enxerga ali é realmente o tamanho do objeto. Então, em relação ao objeto, a imagem é de mesmo tamanho. Espelho plano não aumenta, não diminui, não engorda, não emagrece. Espelho plano forma imagens de mesmo tamanho que o objeto. E, por último, espelho plano forma imagem à mesma distância. Como assim? Entre o espelho e o objeto tem uma distância que eu vou chamar de DO. É a distância entre o objeto e o espelho. Obrigatoriamente é igual a DI, que é a distância entre o espelho e a imagem. No espelho plano, a distância entre imagem e espelho é igual à distância entre espelho e objeto, DI igual a DO. Se você está a 1 metro de um espelho plano, saiba que a sua imagem também está a 1 metro do espelho plano. Você está 1 metro para frente, sua imagem está 1 metro para trás do espelho. Mas você e a sua imagem estão a 1 metro do espelho plano. Vou colocar mais uns exemplos para a gente poder desenhar.
Lembra dos tracinhos para mostrar qual lado que reflete e qual lado não reflete. E lembrando que estou desenhando esses espelhos de lado. E aí eu coloquei mais alguns exemplos, e eu coloquei dois, mas eu vou colocar além desses dois, mais dois. E aí a gente passa para a nossa listinha. Então vamos ver aqui outros objetos na frente de um espelho plano. Quando esses outros objetos estão, qual a imagem que eles vão formar? E aí, para o primeiro exemplo aqui, eu coloquei, na verdade, o mesmo tipo de objeto, bolinha, mas eu inclinei o espelho. Em vez do espelho estar retinho, eu coloquei ele inclinado. Como que a gente vai fazer, então, a imagem dentro do espelho? Não copia. Eu posso pegar esse raio de luz e esse raio de luz, por exemplo. Não precisa copiar. Faço esses raios batendo e voltando, respeitando o ângulo, né? O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. E depois eu junto esses raios e vejo onde que eles vão se encontrar. É uma possibilidade. Mas tem um jeito mais fácil. E eu estou aqui agora já para te dar esse jeito mais fácil. Dá para fazer desse jeito aqui, tal qual fizemos aqui, mas tem um jeito mais fácil de fazer. E é qual? Eu posso pegar um raio só, porque a imagem sempre vai seguir a direção dele. Em vez de pegar 3 raios, tal qual eu fiz ali, e tal qual eu fiz aqui também, em vez de pegar 3 raios, eu posso pegar um raio só, um só. Qual? O que vai em cima da normal. Se eu pegar só o que vai em cima da normal, que é esse aqui, ó, eu sei que a imagem vai seguir a direção dele. Então, eu não vou pegar 3 raios, eu vou pegar só o que vai em cima da normal. E eu sei que a imagem vai estar na direção dele. Então, para economizar um tempo e um esforço, em vez de pegar os 3 raios, eu vou pegar um só, o que vai em cima da normal. Vai ter que ser em cima da normal mesmo. Deixa eu ver se aí tá bom. Não, tá não. Tem que descer um pouco mais. Melhor. E aí você vai pegar só esse raio, o raio que faz 90 com a superfície, o raio que vai em cima da normal. E a imagem vai estar na direção desse raio. Então a imagem vai estar aqui, ó, na direção desse raio que vai em cima da normal e volta sobre si mesmo. A imagem vai estar em algum lugar nessa direção. Como é que eu sei exatamente onde? Como é que eu sei exatamente onde essa imagem vai estar? Essa imagem vai estar aqui? 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 Vai estar onde? Aí é só lembrar que DI é igual a DO. É só lembrar que a distância do objeto até o espelho, que é o DO, tem que ser igual à distância da imagem até o espelho, que é DI. Então, essa distância tem que ser igual à outra. Tá aqui a minha imagem. Pronto. Em vez de desenhar os 3 raios, eu posso desenhar só um, o que vai em cima da normal. Vai fazendo esse exercício aqui, se você der conta, eu vou botar só mais 2 outros, e aí a gente vai para a nossa listinha.
Então, aqui, ó, coloquei mais 3 exemplos para a gente. Objeto e espelho plano, objeto e espelho plano, objeto e espelho plano. Mas agora vai mudar um pouquinho. Por quê? Porque aqui, ó, eu estava fazendo só uma bolinha. O meu objeto era só uma bolinha. Aqui o meu objeto agora já é extenso. O meu objeto agora ele já tem um tamanho. É como se fosse você se olhando no espelho plano. E se você se olha no espelho plano, como você se enxerga? Vamos fazer. É novidade porque, de novo, eu estava tratando como se fosse antes uma bolinha. Agora eu tenho uma seta, tenho um corpo grande. Como é que eu faço isso? Vou fingir que são 2 bolinhas. Vou pegar uma bolinha na parte de cima, vou pegar uma bolinha na parte de baixo. Eu não vou fazer essa seta inteira. Eu vou pegar 2 bolinhas e depois eu junto elas. Então, vamos fazer a imagem da bolinha de cima. Lembra, eu só vou pegar um raio de luz, aquele que vai em cima da normal. Então, ele está aqui, ó, raio de luz que vai em cima da normal. Lembrando que a normal faz 90 com a superfície, então esse raio tem que fazer também, ó. Vou pegar só ele, o que vai em cima da normal. E ele vai e volta em cima de si mesmo. Porque se vai sem ângulo, volta sem ângulo. E então a imagem da bolinha vai estar em algum lugar nessa direção. Porque a imagem sempre segue a direção do raio que vai sobre a normal. Mas onde nessa direção? Aí a gente lembra das distâncias. Olha aqui o tamanho do DO. O DI tem que ser igual. Então tá aqui a imagem. Vou fazer a mesma coisa com o pezinho agora da seta. Essa outra bolinha que eu desenhei. Para isso eu vou pegar o raio que vem em cima da normal. Aí ele vai e volta em cima de si mesmo. E a imagem segue essa direção. Considerando a mesma distância, tá aqui o pezinho da minha seta. E agora é só eu juntar os dois. Pronto, tá aqui a imagem da seta. Se eu tivesse que classificar, é uma imagem virtual, de mesmo tamanho e mesma distância. Vou fazer aqui agora, ó. Olha eu complicando o babado. Coloquei o espelho inclinado e na frente é um objeto grande, é um objeto extenso. Mas é fácil porque eu vou, em vez de considerar esse objeto extenso, eu vou considerá-lo 2 bolinhas, a bolinha de cima e a bolinha de baixo. E lembra que para fazer essa imagem, eu pego só um raio, o que vai em cima da normal. E esse raio que vai... Não copia. Esse raio que vai em cima da normal não é esse aqui, ó. Se eu desenhar esse raio aí, eu estou errada. Porque esse raio não é o que vai em cima da normal. O que vai em cima da normal tem que fazer um ângulo de 90. Então, não é esse. Apaga isso aí. Você vai desenhar o raio que faz 90. Ele vai estar aqui, ó. Deixa eu ver. Não, ele vai estar cá embaixo. Deixa eu ver. Aqui, ele vai estar aqui. Não. Oh, desenho errado. Vai para baixo. Ele vai estar ali, ó. E aí, então, a imagem da ponta da seta vai estar nessa direção. Vou fazer a mesma coisa com o pé da seta. Fazer ângulo de 90, tem que ser o que vem em cima da normal. Tá aqui. E aí, então, segue essa direção. E para desenhar a imagem da seta, tem que lembrar as distâncias. Lembra que DI tem que ser igual a DO. Olha que o DO aqui de cima é maior do que o lá de baixo. Ó, o DO aqui embaixo é menorzinho. Então, o DI aqui embaixo tem que ser menorzinho também. Então, mais ou menos aqui vai estar a ponta da seta, mais ou menos aqui vai estar o pé da seta,
E aqui, portanto, está a imagem da seta. Está aí a imagem da seta. E por último, desenhei aqui uma letra e a gente vai fazer a imagem dessa letra. E aí, para isso, eu vou pegar 2 pontos do L. Vou pegar esse ponto aqui e vou pegar as costas dele. E se você for lembrar que DI tem que ser igual a... Ah, vou pegar, peraí. Pegar primeiro o raio que faz 90, não é mesmo? Vou pegar esse raio aqui que faz 90. Vai e volta. A imagem, então, vai estar nessa direção. Então, essa imagem aqui, que eu vou chamar de objeto 1, o objeto 1, que é essa bolinha, vai ter uma imagem aqui. Imagem 1. O objeto 2, que é as costas da letra, as costas da letra estão mais distantes. Então, a imagem também está mais distante. Então, as costas do L estarão aqui. E se a ponta do L está primeiro e as costas do L estão atrás, o meu L, ele fica... Ele fica invertido. Olha aí. A gente tem que respeitar DI igual a DO. Essa ponta está mais perto do espelho, então a imagem também vai estar mais perto do espelho. As costas do L estão mais afastadas do espelho, então da imagem também estará mais afastada do espelho. E aí eu tenho o L invertido. E o espelho plano, ele faz isso, ele inverte direita e esquerda, vai ficar assim, ó. Ó, como se tivesse um espelho aqui, ficaria aqui, ó, porque essa ponta está mais perto dessa e essas costas estão mais distantes. E o espelho, ele faz isso, ele tem uma inversão direita e esquerda. Se você fosse olhar aí no espelho, você vai perceber que eu, por exemplo, eu tenho uma pulseira no meu braço esquerdo. Quando a minha imagem for formada lá dentro, essa pulseira estará no braço direito dela. Eu estou com minha pulseira no braço esquerdo, da minha imagem, essa pulseira estará no braço direito. Essa inversão direita-esquerda, é isso aqui, ó, tem aqui, e ele inverte. Me fala se está dando para entender, porque agora a gente vai para a nossa listinha de exercícios. Podemos? Muito exercício, tá? Muito exercício não, muito exercício, é muito desenho, tá, gente? É muito desenho. Muito desenho, é ótica geométrica, muito desenho. Então, eu vou apagar aqui, vou ali pegar minha lista, enquanto isso você vai pegar na sua. E vamos que vamos. Só um instante. Então, bora, vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Joia. Vamos começar com a questão
Vamos começar pela questão 2. E depois a gente faz a questão 9. Vamos começar pela questão 2. Então, vamos lá. Questão 2, questão do Enem de 1998. Provavelmente você não era nem nascida em 1998. E o Enem já estava cobrando esse tipo de exercício. Eu já era nascida, mas eu era uma criança. Um neném, eu era um neném, mas já era nascida. Difícil envelhecer, tá? Vou contar um trem pra vocês. Difícil envelhecer. Mas tá, também não tô aqui pra ficar. Só um pouco. Mas tô aqui pra ficar inconsolável, não. Mas vamos, só um pouco. Difícil envelhecer. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 metros de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminui. Ah, peraí. Se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir quanto? Então, vamos fazer. Então, sol e pessoa não, poste e pessoa, vou diminuir esse poste aqui, senão vai dar trabalho fazer a sombra dele. Poste e pessoa estão lado a lado, iluminados pelo mesmo sol, e como a gente viu que raio de luz não faz curva, como a gente viu que a propagação é retilínea, eu tenho a formação de sombra. Só lembrando, gente, que existe a diferença entre sombra e penumbra. Sombra é a ausência total de luz, penumbra é a ausência parcial. Provavelmente, nesse caso, é a formação de penumbra, mas não foi esse o quesito. Então, você pode ignorar e tratar como sombra mesmo. E aí eu tenho aqui os raios de luz, joia, 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 mas eu tenho os objetos impedindo a passagem de alguns. E aí eu vou ter a formação de sombra. Sombra para o menino, que vai estar aqui. Vai estar aqui a sombra dele. E sombra do poste, que vai estar aqui. Tá aqui. Certo? O tamanho do menino, 1,80. Não, deixa eu mudar de cor aqui, com essa cor aqui. O tamanho do menino, 1,80. O tamanho do poste, 2 metros de altura. Peraí que eu tenho a sombra do menino, 60. Então, vamos começar achando o tamanho da sombra do poste agora, e depois a gente faz o segundo caso, que é quando eu tenho 50 centímetros a menos. Presta atenção aqui, gente, porque esses dois triângulos, o triângulo formado pelo menino, pela sombra e pelo raio, e o triângulo formado pelo poste, a sombra e o raio, esses dois triângulos, esse e esse, são triângulos semelhantes. Eles são triângulos semelhantes por conta dos ângulos.
aqui eu tenho um ângulo de 90, aqui eu tenho um ângulo de 90, e como são os mesmos raios de luz paralelos, esse ângulo é igual a esse, então esse ângulo é igual a esse, então eu tenho dois triângulos semelhantes pela regra do ângulo, ângulo, ângulo. São três ângulos iguais, então esses triângulos são semelhantes. E uma vez que eles são semelhantes, eu posso fazer semelhança de triângulo. Esse triângulo aqui, ó, com esse triângulo aqui. Eles são semelhantes e eu posso fazer, então, semelhança de triângulo. E aí vai ficar a altura desse triângulo, que é 1,80, está para a altura desse triângulo, 2 metros, assim como a base desse triângulo, 60 centímetros, e você pode deixar em centímetros, não tem importância, porque aqui você colocou metros e aqui você colocou metros, então vai cortar. Está para a base do outro triângulo, né, que é a sombra do poste, que é H. Então, você pode cortar esse metro com esse metro. Vou cruzar, vai ficar 1,8H. É 60 vezes 2, ou seja, 120 centímetros. H é 120 sobre 1,8. A altura da sombra do poste dividido... Ih, vai dar... Ih, pera lá. Não, dividido por 3. Mentira, viajei. Dividido por 3 vai dar 40 sobre 0... Ixi. Vai dar dízima? Vai dar dízima, hein? Vai dar dízima, hein? Poxa vida, eu vou deixar. Então, vai ser 120 dividido por 1,8, que vai dar 66,6 centímetros. Então, atualmente, nesse momentinho agora, é essa altura da sombra do poste. Mas aí a sombra do poste diminuiu 50 centímetros. Então, mais tarde, a sombra do poste diminuiu 50 centímetros. Então, em vez de 66,6, a sombra do poste passou a ter 16,6. Então, eu vou redesenhar aqui, ó, o poste de 2 metros com a sua sombra, que vai ser a partir de agora 16,6. E aí eu tenho a pessoa com seu 1,80 m e a sua sombra nova, que eu quero descobrir quanto que vai medir. Então, vamos fazer mais uma vez a semelhança de triângulo. Uma vez que os raios que fazem essas duas sombras são raios paralelos entre si, porque todos eles vêm do Sol. Então, esse ângulo é igual a esse, aqui é 90 e aqui é também. Esse ângulo, então, tem que ser igual a esse. E temos triângulos semelhantes, por conta do caso ângulo, ângulo, ângulo. Então, a gente pode fazer a semelhança de triângulo. E aí vai ser, de novo, 1,80 está para 2 metros, assim como o Hzinho está para 16,66666. Lembrando que isso aqui é dízima e eu dei uma economizada. Aqui eu coloquei em metros, aqui eu coloquei também, então vai cortar. E então minha resposta vai sair em centímetros. Vai dar 2Hs é igual a 16,66 vezes 1,8. H, então, vai ser de... Só um instantico. 16,66 vezes 1,8 dividido por 2, 15 centímetros. 15? Ixi, tem essa resposta não. A sombra mede 2 metros e ninguém me avisou. A sombra do poste mede 2 metros e ninguém me avisou. O poste não mede 2 metros, a sombra dele mede 2 metros.
E vocês não me avisaram. Não vou falar nada com vocês. 2 metros não é o tamanho do poste, é o tamanho da sombra dele. Então, peraí, exclui. Oi, Stênio, eu vou te perdoar. Eu sei que você não fez por mal. E eu também não reparei, porque eu li e deixei o celular ali, entendeu? Eu não fiquei lendo. E aí, na hora que eu fui marcar 15, que achei até um número muito agradável, fui ver que não tinha, aí eu fui reler e falei, não, comer mosca. Mas tá bom, a gente tá aqui. O importante é ter saúde, ter tempo de refazer. Então, volta. Exclui. Houve um equívoco, exclui. Então, retomando. 1,80 pessoa, 60 a sombra. Não sei a altura do poste, 2 metros de sombra. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa, gente. A única coisa vai ser mudar o lugar do dado. Mas é a mesma coisa que eu vou fazer. Então, volta. 1,80 está para H, assim como 60, aí agora eu vou ter que passar tudo para metros, porque agora eu não posso colocar 60 junto com 2 metros. Eu vou ter que transformar, então, 0,6 está para 2 metros. Coloquei tudo em metros, porque agora realmente eu não vou ter escolha mais, não. Vou cruzar 0,6H é 3,6, então a altura do poste é 6 metros. 6 metros. Então, pronto, já achamos a altura do poste. Aí agora a gente vai para o segundo caso. No caso em que a sombra do poste diminuiu 50 centímetros. Diminuiu 50 centímetros. Então, se a sombra era de 2 metros, a sombra do poste passou a ter 1,5 metros. O poste tem 6 metros. Vamos achar, então, agora, nesse caso, o tamanho da sombra da pessoa. Vou usar outra cor, vou usar azul. Então, vou fazer de novo mais uma semelhança de triângulo. Vai ser 1,80, que é a altura da pessoa, está para 6 metros, que é a altura do poste, assim como o Hzinho está para 1,5. Lembrando que estou trabalhando agora tudo em metros. Então, vai ficar 6Hzinho, é 1,8 vezes 1,5, 18 vezes 15, 9, não, vezes 5. Não sei. 18 vezes 5, 270? Isso mesmo, 270. Então, 2,70. Então, H vai ser 2,70 dividido por 6, 0,45 metros. 0,45 metros, ou seja, a altura da sombra da pessoa vai ser de 45 centímetros. No GABA, isso é a letra B. Me fala se você entendeu sim ou não. Apesar dos pesares, dos entreveros. Top. E aí vamos para a última, questão 9 da UERJ. Vou ficar com o celular na mão para ler bem direitinho. Vou cometer o mesmo erro 2 vezes, não, porque já é sacanagem.
Vou ler então para você. Uma garota, para observar seu penteado, coloca-se em frente a um espelho plano de parede, situado a 40 centímetros de uma flor presa na parte de trás dos seus cabelos. Tá aí, ó. Desenhei um lacinho. Buscando uma visão melhor do arranjo da flor no cabelo, ela segura com uma das mãos um pequeno espelho plano atrás da cabeça, a 15 centímetros da flor. A menor distância entre a flor e sua imagem, vista pela garota no espelho de parede, está próxima de. Então, é aquela coisa, você vai no cabeleireiro e aí ele corta seu cabelo e ele vem com um espelho atrás, assim, ó, para você conseguir enxergar como é que ficou a parte de trás do seu cabelo. A gente não enxerga a parte de trás do nosso cabelo. E se você estivesse olhando no espelho à sua frente, você nunca vai enxergar a parte de trás do seu cabelo. Inclusive, estava eu no TikTok outro dia e uma moça falou, gente, a parte de trás do meu cabelo não me interessa. O que me interessa não é da minha conta. O que é da minha conta é a parte da frente. A parte de trás não é da minha conta. Se tiver bom ou ruim, não me avisem. Não é da minha conta. E é justíssimo. A gente não enxerga a parte de trás do nosso cabelo. E aí o cabeleireiro vem com um espelhinho e fala, olha aqui, te mostra. E é isso que essa querida vai fazer. Ela vai pegar um espelhinho e vai se olhar pelo espelhinho. Como? A imagem do arranjo vai refletir no espelhinho e a imagem do espelhinho vai chegar no espelhão. E ela vai enxergar a imagem pelo espelhão. Então, vamos começar fazendo o objeto, que é o laço, formando imagem no espelhinho. E aí é um espelho plano, né? Então, eu vou pegar o raio de luz que vai sobre a normal. Tá aqui. Ele vai e volta em cima de si mesmo. E a imagem vai ser formada à mesma distância que o objeto está. Então, o objeto está a 15 centímetros do espelhinho, a imagem da flor, então, vai ser 15 centímetros. Vai estar aqui, ó. Aqui vai estar a imagem do laço. Tá aqui a imagem do laço. Só que não é essa imagem que ela enxerga, porque ela não está olhando para trás. Essa imagem vai refletir agora no espelhão. Essa imagem vai servir de objeto para o espelhão. Então, essa imagem que está aqui, que está aqui atrás do espelho, ela vai servir de objeto para o espelhão. Vou pegar o raio de luz que vai em cima da normal, ele vai e volta em torno de si mesmo, e o DI é igual a DO. Então, olha o tamanho desse DO. Olha a distância entre o espelho e o objeto. É uma distância de 40 mais 15 mais 15, 70 centímetros. Então, se o objeto, que é essa imagenzinha aqui, está a 70 centímetros do espelho grande, a imagem dele vai estar a 70 centímetros também. Mas o que a questão perguntou? A questão pediu a distância entre a imagem que a menina enxerga, que é essa, e o laço, que está aqui. Que está aqui. Então, pediu a distância entre a imagem que a menina enxerga e o laço. Essa distância, então, é de 110 centímetros. 70 mais 40, 110 centímetros. No gabarito, letra D. Então, olha só. A imagem primeiro refletiu no espelho pequeno, e essa imagem serviu de objeto para o espelho grande. E ela foi formada aqui atrás, a 70 centímetros do espelho, mais 40 centímetros a 110 do laço da menina. Me fala se você entendeu. Só ver aqui no GABA que eu esqueci, letra D.
Ah, já botei aqui. Que loucura. Ah, não, então tá. Alguém tem alguma dúvida? Ô, Lucas. Mas agora você entendeu, filho? Então tá, tô aqui, viu? Sou sua professora e nada te faltará. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Então, beijo para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau, boa semana.